fatores humanos o complexo de rejeição. O complexo de rejeição é a pessoa, ela sempre se sente fora, né? Ela se sente sempre como se estivesse sendo colocada de lado. Isso é uma coisa que acontece sempre que a gente tem a autoestima rebaixada, né? Quando você tem a autoestima rebaixada, aí essa rejeição ela aparece muito mais, de uma forma muito mais forte, né? Imagina aquela situação que você chega em um lugar, né? E você cumprimenta todo mundo e por um acaso você talvez não cumprimente uma determinada pessoa ou cumprimente de uma forma muito superficial e essa pessoa se sente colocada de lado. Talvez se eu der esse exemplo ao contrário seja melhor, né? Você está num lugar, a pessoa chega, cumprimenta todo mundo e não te vê. Por algum motivo ela não te vê. Aí você sente dentro de você, é uma emoção que não é muito agradável, mas de ter sido colocado de lado e não valer nada, ou valer muito pouco, né? São 12 horas. E não valer nada, ou valer muito pouco. Não é uma sensação boa, e não é uma coisa que a gente consiga resolver imediatamente. Não dá para resolver imediatamente, né? Não é assim, não, a partir de agora não vou mais sentir isso. Porque esse processo é um processo interno nosso, que muitas vezes está lá no inconsciente da gente, né? E vem com várias derivações, né? Alguma coisa que aconteceu na tua infância, ou em algum momento da tua vida, ou alguma coisa na relação dos teus pais, com você, ou de um amigo muito querido, e aquilo passa a se acrescentar e se somar e derivar para vários momentos em que a coisa nunca diminui, né? Quando a coisa é uma coisa assim de dificuldade, ela sempre tende a aumentar. As nossas associações, elas fazem com que a gente, ao invés de ter um pensamento racional e falar, não, isso aí não tem nada a ver, né? Não funciona assim. Ou simplesmente a pessoa não me viu mesmo. Não. Quando a gente já começa com esse processo interno, primeiro nós ficamos com uma coisa que é o controle do ambiente. A gente fica monitorando quem gosta de quem dá atenção para quem, e a gente nesse meio todo, como é que a gente está nesse contexto? As pessoas gostam da gente, as pessoas olham para a gente, as pessoas nos cumprimentam, né? Isso é uma situação que eu estou colocando apenas, mas o complexo de rejeição ele vai muito longe, né? Pode ser numa sala de aula, né? A professora chama uma pessoa para ir lá na frente, né? Ou fala com um aluno, e você que está ali por perto, ela não falou com você. Então é uma condição interna, que ela precisa ser revista, é importante que seja revista, porque ela tem ligação com várias outras coisas. E uma delas é com aquilo que eu já falei, que é a autoestima rebaixada, né? Para você mesmo, você não vale muito. Talvez porque você tenha passado muitos momentos de vergonha na sua vida. Quando a gente passa muita vergonha, isso acaba se refletindo também nessa condição de autoestima, né? E também nessa coisa da rejeição. Então, não é uma coisa que acontece e não tem ligações, né? Tem sim. O nosso complexo emocional, ele sempre está ali interagindo, né? E achando coisas. Né? Nós sempre estamos achando coisas dentro da gente. Coisas melhores e às vezes umas coisas piores, né? Aliás, é o contrário. Coisas piores e às vezes umas coisas melhores, que é como nós somos, né? Mas esse tipo de situação é uma situação que pode prejudicar muito a gente. Vai te prejudicar na relação, por exemplo, se você é um jovem, na relação com as garotas, né? Porque se de repente o grupo de pessoas que você está, alguém não te cumprimenta, alguém não te abraça, alguém não se aproxima de você, você já está excluído, você se exclui. E isso é horrível, né? E pode acontecer até coisas engraçadas, né? De repente você tem
tem uma garota que gosta muito de você, né? Mas para você, ela não gosta de você, não é verdade? Um amigo que gosta muito de você, mas dentro de você aquilo não ocorre. E mesmo ele tentando te dar atenção, ele não consegue satisfazer o teu nível interno, né, de dificuldade, que é a tua rejeição máxima, né? Que muitas vezes esse complexo de rejeição ele tem ganhos secundários. O ganho secundário é que você vira uma vítima. E aí as pessoas têm que dar atenção para você vitimizado. Esse seria o teu ganho secundário com relação a isso. Aliás, eu penso que todo tipo de dificuldade emocional que a gente tem, por trás sempre tem um ganho secundário, né? O ganho secundário é você faz uma coisa que ou sofre alguma coisa, mas tem um ganho por trás disso para você poder compensar a tua situação interna, né? Senão você não sobrevive. Esse é um dos complexos que a gente tem, né? Existem outros complexos que também são parecidos ou parentes com esse, né, que a gente vai falando e vamos juntos tentando desvendar nós mesmos, né, nesse bolo emocional que nós somos um bolo emocional, né? E que tudo nasce do medo, na verdade, né? Nasce do medo, nasce da competição, nasce sabe, de todas as faltas que nós temos, né? Que é a falta de carinho, de compreensão, de estabilidade dos nossos pais. Isso aí reflete na gente, não tem jeito. E no final das contas, quando você olha, a coisa está desestruturada dentro de você, você não consegue fazer um caminho organizado, né, e feliz. E isso sempre tem jeito, né? É uma questão de a gente trabalhar, entender. E quando a gente não consegue dar conta disso sozinho, um profissional pode nos ajudar. Tem até uma coisa engraçada, né? Porque eu tinha uma amiga de escola no ginásio, na época que existia ginásio, não sei como é que chama agora, mas ela me disse que ela se sentia muito rejeitada por todo mundo, né? E então quando ela ia ler, fazer a leitura de alguma coisa na frente de todos, o nível de dificuldade dela era muito grande. Era como se todo mundo quisesse jogar pedra nela, né? E ela conversando comigo, ela falou assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu fico num sofrimento tão grande, que eu fico assim, se eu souber que eu vou ter que ler alguma coisa na frente, eu fico 2, 3 dias antes, ela ficava com cólica, com dor no estômago, com tudo que você pode, dor de cabeça, não conseguia dormir, era uma desorganização global, né? E a gente ia conversando sobre aquilo, e eu falei para ela, falei assim, olha, eu também não tenho muita facilidade para falar não, né? Antes de falar eu fico nervoso, né? Mas eu penso que isso a gente consegue vencer pela nossa vontade, sabe? Era como eu acreditava, né? Era um adolescente. De você falar, eu vou fazer, né? Vou colocar meu foco aqui nessa leitura e vou resolver isso, porque, né? Falei, você acha que toda a classe não gosta de você, que todo mundo, né, está te rejeitando? E, bom, acontece uma coisa que eu devo revelar para vocês. Ela era um pouco gordinha. E foi esse o ponto que a gente acabou conversando. Porque ela falou assim para mim, falou, mas sabe o que é? Eu acho que eu tenho também um problema porque eu sou um pouco gordinha, né? Eu falei, então não é problema isso, né? Você tem que se aceitar, é isso que você tem que fazer. E se você achar que você tem que emagrecer, tomar as medidas para isso, mas se a pessoa é um pouco mais gorda, um pouco mais magra, isso não vai fazer ninguém rejeitá-la, né? Você está querendo namorar alguém, se tem alguém que você né? E aí ela disse, que tem um rapaz que eu acho ele muito bonito, mas eu acho que ele não vai gostar de mim assim. Eu falei, então a gente já está chegando no ponto da tua rejeição, né?
é você mesmo que não se aceita assim, talvez estejam outras garotas que sejam mais esbeltas, e agora você chega lá na frente, provavelmente o rapaz te olha, né, e você se sente rejeitada por ele, e aí todo mundo está te rejeitando mesmo, porque, né, e ela falou, nossa, a gente foi conversando, e foi interessante essa conversa, porque o desenvolvimento dessa conversa me fez entender, né, algumas coisas, né, que foram muito importantes para a minha vida e que hoje eu pratico, né, como psicanalista. Mas você vai desenvolvendo aquilo, vai entendendo tudo, e ela falou, nossa, eu acho que é isso mesmo, né? E foi bom porque ela passou aí lá na frente, né? Só que ela já não estava mais tão tensa. E chegou um ponto que ela dominava totalmente, e dominava realmente a classe quando ela falava. E eu me lembro que um dia ela foi falar e tudo, e quando ela terminou, ela ficou olhando para mim, né? E eu bati palmas para ela, fiz assim para ela, né? Foi engraçado. Para mim foi feliz aquilo, porque também junto com ela eu estava vencendo algumas dificuldades que eu tinha de me expor. Pelo fato de muitas vezes a gente se sentir rejeitado. E é óbvio que em alguns momentos eu me sentia rejeitado também, né? Bem jovem, né? Você não pertence muito ao grupo, você está chegando e no final das contas, será que eu vou ser aceito? Então, o complexo de rejeição o complexo de rejeição, falando melhor, ele é uma coisa que a gente, se pensar bem, se não conseguir resolver sozinho pela vontade, pode resolver com a ajuda de alguém. Ele não é uma coisa tão complicada que deva atrapalhar a nossa vida, né? Ele é apenas alguma coisa que em algum momento a gente joga no lixo e segue em frente. Nós nos encontramos no próximo Fatores Humanos, mas o nosso site, deixa eu dizer, é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas, e tem o nosso Facebook, o Amigos do SEC, onde você participa, se relaciona com as pessoas e faz um caminho de crescimento e evolução através dessas trocas maravilhosas que nós seres humanos conseguimos fazer quando conversamos. Então, até o próximo Fatores Humanos.